Meus amigos queridos, que saudade de vocês! Bora! E essa live de hoje é uma live extremamente esclarecedora, porque o tema que nós vamos abordar hoje, o novo visto, tem tanta gente falando tanta coisa e é muito importante você ter uma informação credível, né, para que você possa, a partir dali, tomar as decisões para a sua vida. Eu convidei a doutora Marli porque nada melhor do que um advogado para falar, para dar um parecer jurídico para vocês sobre o novo visto. Porque aí você tem uma base real para tomar decisões. Porque tem muitas coisas hoje que não estão explícitas, né? E aí você precisa efetivamente de um parecer jurídico. A informação ainda não está clara. Então, nós convidamos hoje, a nossa entrevistada de hoje é a doutora Marli Esteves. Doutora Marli, Manu, você pode chamar a doutora Marli? Olá! Como Olá! vai? Tudo Tudo bem? bem, Pati? Tudo Tudo bem. ótimo, graças a Por Deus. aqui também? Minha querida, queridos, a doutora Marli Esteves, como eu disse para vocês, ela é uma advogada portuguesa. Eu tive o prazer de a conhecer logo que eu cheguei em Portugal. É uma profissional a qual eu admiro muito, não só todo o conhecimento e capacidade técnica, mas também todo o desempenho profissional. Então, assim, doutora Marli, é uma honra ter você aqui conosco como entrevistada para tirar uma série de dúvidas de todos esses brasileiros que estão aí ansiosos para recomeçarem suas vidas em Portugal. E esse visto novo, ele abre uma possibilidade gigante. Então, muito obrigada pelo seu tempo e por estar aqui conosco como entrevistada, falando um pouco do seu ponto de vista sobre o projeto de lei do novo visto. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Patrícia, porque acho que, como a Patrícia também diz, e com toda a razão, é muito importante as pessoas estarem devidamente acompanhadas, e portanto, com um advogado, porque muitas das vezes, portanto, a lei é que serve, à base Claro. da legalidade da vinda das pessoas. E, portanto, acho que faz todo o sentido este tipo de esclarecimentos e de sessões, porque as pessoas têm que estar devidamente esclarecidas portanto, agradeço esta oportunidade também e cá estou disponível para responder às vossas questões. Meus queridos, vamos lá. Primeira coisa extremamente importante. É impossível tirar todas as dúvidas. A doutora Marli teria que dormir aqui, ficar dias e dias, eu e ela aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, eu reuni uma série de perguntas de vocês e fiz um mix e elaborei essas perguntas para fazer para a doutora Marli. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar os comentários. Por quê? Porque fica mais fácil para as pessoas escutarem quando elas não estão prestando atenção em 500 mil comentários. Então, eu vou tirar os comentários agora, tá bem? Você pode tirar para mim, Manu, por favor? Pronto. Eu fiz uma série de perguntas para a nossa entrevistada de hoje. Vamos lá. Doutora Marli, a senhora pode explicar, de fato, o que é o tal do novo visto que todo mundo que criou um rebuliço imenso no Brasil? Claro que sim. Então, Patrícia, esta é uma alteração legislativa que, portanto, foi muito ouvido falar aqui em Portugal e com certeza no Brasil também, e que faz com que foi criada, ou seja, criou um novo tipo de visto concedido no estrangeiro, que é o visto para procura de trabalho. E portanto, esta modalidade de visto é uma nova modalidade, portanto, foi editada este artigo à lei e permite às pessoas aplicarem a este visto no país de origem. Perfeito. Doutora Marli, em linhas gerais, nós temos uma série de perguntas pela frente, mas em Uhum. linhas gerais, como a senhora disse, esse novo visto permite que as pessoas venham em busca de trabalho. Tem outras áreas que são beneficiadas? Em linhas gerais, quais são as regras desse novo Certo, visto? tem, ou seja, também temos o novo visto de residência para aquilo que foi chamado os nómadas digitais, não é? Ou seja, também é nesta alteração legislativa que foi criado o visto de residência para o exercício da atividade profissional prestada por forma remota, não é? Para fora do território nacional e
podemos dizer que de uma forma, portanto, além desta questão do novo visto para a procura de trabalho e a questão dos nómadas digitais, que já foi criado visto de residência para os nómadas digitais, também foram criadas condições especiais de concessão de vistos a cidadãos nacionais de Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa, portanto, da questão do acordo da mobilidade da CPLP. No fundo, estas Perfeito. são as áreas, digamos assim, de forma genérica, que são aditadas a esta nova lei, que vem trazer novas regras. Perfeito. Doutora Marli, a nova lei, ela já entrou em vigor? Já sim. Ou seja, a lei foi publicada no dia 25 de agosto e portanto, na própria lei diz que ela entra em vigor no dia seguinte à sua publicação, portanto, ela está em vigor desde o dia 26 de agosto de 2022. Quanto tempo, o fato dela estar em vigor, significa que uma pessoa já pode aplicar para esse visto? Ou tem um prazo de regulamentação para essas regras do novo visto de trabalho? É assim, Patrícia. Na primeira, existe sempre um regulamento, portanto, que concretiza as leis, na maior parte das situações. Existe um regulamento e neste caso, a lei da entrada em permanência tem um decreto regulamentar que o concretiza. Esta lei portanto, foi alterada, mas nada menciona relativamente ao decreto regulamentar que regulamenta esta lei. Portanto, quando a lei foi criada pela primeira vez, foi estabelecido um prazo de 90 dias para a regulamentar. Atualmente, nós não temos essa informação de quando é que a lei vai ser regulamentada, no entanto, a lei por si já está em vigor. Aquilo que acontece e que está ainda a acontecer é que ainda não existem, portanto, diretivas da parte superior do governo e de quem portanto, está responsável por implementar este novo visto, agora sintetizando este visto para a procura de trabalho, ainda não foram dadas diretivas para saber quando é que as pessoas podem aplicar. No entanto, a lei já está em vigor. Doutora Marli, se a senhora me permite, eu posso traduzir um pouquinho o Claro. advoguês junto com o português de Portugal? Sim, eu peço-lhe isso, Patrícia, porque às vezes para mim ainda é um pouco, ou seja, se eu estiver a falar muito rápido ou de alguma forma que eu não consiga ser clara, peço-lhe que me interrompa para esclarecer as pessoas da melhor forma, está bem? Olha só, pessoal, traduzindo um pouco, e doutora Marli, por favor, me corrija, um pouco o que a doutora Marli disse, é que o projeto de lei inicial previa a regulamentação em 90 dias. Só que agora, quando saiu a lei definitiva em 25 de agosto, não tem a data da regulamentação. Ou seja, esse prazo de 90 dias para estar regulamentada não existe. É isso, doutora Marli? Então, ela Exato. não tem um prazo definido. Só sabemos que, embora a lei esteja em vigor, ela precisa estar regulamentada para que você que está aí no Brasil possa aplicar para o visto, fazer todas as, como a doutora Marli disse, né, todas as diretrizes, todas as diretivas. Na verdade, assim, não se tem ainda o processo administrativo todo do trâmite, concorda? É isso, Concordo, doutora Marli? exatamente. No entanto, Patrícia, nós também ainda não sabemos, porque pode dar-se o caso da lei como ela está redigida e, portanto, o artigo que foi criado para este novo visto está muito bem concretizado, digamos assim, ou seja, tem lá o artigo, a lei já discrimina e, portanto, estabelece qual é que é o novo tipo de visto e vem com alguma informação adicional. Não significa que depois, portanto, a entidade competente que, no fundo, dá ordens para que este novo visto possa já ser requerido pelas pessoas, no fundo, isto não significa que elas não deem outra informação, ou seja, outra diretiva e que diga que a lei é suficiente para as pessoas poderem começar a pedir, mas no fundo Entendi. ainda não sabemos se vai precisar de regulamentação ou não. O que sabemos é que neste momento o decreto regulamentar, o regulamento que concretiza esta lei, não foi atualizado. A lei está em vigor
E até pode ser suficiente, Patrícia, até pode ser suficiente, desde que alguém superior diga que podem começar a ser pedidos os vistos com base nesta alteração legislativa só por si. Não Entendi. sei se Então, na ficou claro. verdade, na prática, bem a brasileira, precisa-se de um retorno final sobre vai ter um trâmite específico ou vamos usar a base que já temos. É isso. Isso mesmo. É isso mesmo. Mas o É que isso vale para mesmo. todas as pessoas. Eu tenho muita preocupação, porque como existe muita desinformação, que as Certo. pessoas achem que podem entrar no avião e vir embora. Ah, eu vou chegar na imigração e tenho um novo Não. visto. Não. Concorda, Não é doutora Marli? isso. Não é Não é isso. isso. Aliás, eu até posso adiantar que este novo tipo de visto foi aditado, ou seja, foi acrescentada uma nova linha, não é? Nos tipos de visto, portanto, no artigo 45, que estipula os tipos de visto concedidos no estrangeiro. Está a ver? Ou seja, há uma linha criada que é o visto para a procura de trabalho. Significa que este visto é para ser pedido no país de origem. Não dá para vir num avião e achar que com este visto eu vou entrar em Portugal sem qualquer tipo de problemas. Não é isso que está aqui em causa, nem sequer é permitido por esta lei. Então, gente, traduzindo o advoguês e português de Portugal, existe um trâmite que vai ser dito como que você vai no Brasil aplicar para esse visto. Não é para pegar um E avião, vir para cá e oi, cheguei, ok? Doutora Marli, seguindo a nossa entrevista, já repetindo um pouco, onde será possível fazer a solicitação, quando ela estiver disponível, do novo visto para procura de trabalho? no país de origem da pessoa. Ou seja, no caso, no Brasil, em Angola, nos países de língua portuguesa. Exatamente. Exatamente. Ok. Uma outra dúvida. Será preciso fazer o pedido de procura do visto de trabalho apenas no Brasil? Por exemplo, moro na Irlanda legalizada. Como eu faço para Uhum. fazer esse pedido de visto? Ou seja, isso são regras específicas do país de residência, Patrícia. Ou seja, se o país onde a pessoa, usando o exemplo que a Patrícia deu, ou seja, sou um brasileiro a morar na Irlanda, por exemplo, e estou legalizado na Irlanda. Se o consulado, permitir que um residente possa pedir diretamente no seu país, né, portanto, no país de residência, o visto para Portugal, não tem problema. Se não, terá de ir ao país da nacionalidade ou de origem, que será neste caso o Brasil. No entanto, isto são regras específicas de cada país e que nós não temos como, a menos que fosse feito um estudo, não é? Não temos como aqui Claro. garantir que poderá resultar. Isso também é uma coisa que vai depender de cada situação, né? De cada país e Exatamente. da regra de cada país. Porque você vê, eu recebo, como nós temos o maior Instagram de uma brasileira em Portugal, uma empresa estabelecida aqui de relocation, imobiliário, de tudo isso, a gente fala com um brasileiro no mundo inteiro. E Claro. cada país tem a sua regra As suas consular. regras, exatamente. Exatamente. Perfeito. Agora uma pergunta que é crucial para... Nós temos aqui 815 famílias. Gente, peraí, doutora Marli, por favor, doutora Marli Esteves está tirando o tempo dela. Vamos bater pelo menos 1.000 pessoas, né? Vamos pegar essa live aqui, clicar e compartilhar isso. O que é isso? Informação super de qualidade. A nossa entrevistada, uma advogada portuguesa especializada em imigração, faz isso, ó. Vamos lá, vamos compartilhar essa live, por favor. Vamos lá, queridos. Doutora Marli, uma pergunta que é crucial para os brasileiros. Será possível trazer a família nesse visto? Ou seja, Patrícia, isso foi uma questão muito, portanto, debatida e ouviu-se falar muito disso na altura em que estava a ser discutida, portanto, esta alteração e esta proposta de alteração, porque havia essa possibilidade e ouviu-se dizer que a família poderia vir logo com o requerente deste visto para a procura de trabalho. No entanto, essa possibilidade não é dada logo à partida. Ou seja, o novo visto não permite que a pessoa possa logo ao início trazer a família. Ou seja, ela tem de pedir o visto
para a procura de trabalho, permite ao titular, ou, portanto, ao requerente desse visto, vir para Portugal, entrar legalmente, não é? Procurar, portanto, vir para procurar trabalho, exercer depois uma atividade profissional subordinada, portanto, tem que trabalhar para outra pessoa e pode estar aqui 120 dias, não é? E depois, se calhar até vai fazer esta pergunta mais à frente, mas, ou seja, depois dá para prorrogar. Uhum. De qualquer forma, não é permitido logo ao início, ao contrário de outros tipos de vistos, como o visto de residência, em que a família pode fazer logo o pedido em simultâneo, neste tipo de visto não foi dada essa possibilidade. Ou seja, doutora Marli, a senhora me permite dar uma opinião sem ter cara de parecer jurídico? Já que eu Claro. não sou advogada, não mesmo. Vamos lá, queridos. O que a doutora Marli quis dizer, que disse, né? É que é um tema muito importante. Não dá para trazer a família nesse primeiro momento. A pessoa vem sozinha, aplica para o visto, e um ponto que a doutora Marli falou que é muito importante, que pode ter passado desapercebido para vocês: o caráter de trabalho subordinado. Essa é uma expressão que a gente não tem em brasileiro, né? O caráter de trabalho subordinado nada mais é do que a carteira assinada no Brasil. Você vai ter que conseguir um trabalho em Portugal, onde você tenha o que é a nossa carteira assinada. Aqui é o contrato de trabalho. Só depois é que você traz a família. Uhum. Eu vou dar uma opinião aqui para vocês entenderem, né? Quando um país lança um programa de visto como esse, isso não é um programa caritativo. Isso é um programa onde esse país tem interesses, né? Ele tem interesse de trazer mão de obra, ele tem interesse de regular a migração, ele tem interesse de movimentar a economia, mexer com natalidade, uma série de coisas. Então é preciso que haja um planejamento financeiro e essa pessoa venha para cá e cumpra o pré-requisito básico, que é o trabalho. Não dá para vir uma família inteira. Você já pensou a posição que Portugal se colocaria? Vem marido, mulher, 3 filhos pequenos. Aí chega aqui e não consegue o trabalho. As crianças foram para a escola. Como é que essa pessoa vai depois voltar? Entende que o visto ele tem um objetivo muito claro. Concorda, doutora Marli? Concordo plenamente, Isso, Patrícia, plenamente. isso gerou uma frustração muito grande nas pessoas. Ah, eu não vou poder levar minha família. Mas é um visto. Num primeiro momento, claro, é É. assim, não estamos a dizer que não vai conseguir, até porque eu não sei, tenho um pouco de receio de estar a adiantar-me algumas perguntas, Patrícia, mas, ou seja, a questão é que vai poder trazer a sua família, mas num momento posterior, quando tiver portanto, um trabalho aqui em Portugal. E Que, esse rendimento der para si e para a sua família. Isso é um ponto que eu vou chegar mais à frente. Ou seja, resumindo a pergunta, doutora Marli, será possível trazer a família? Não. Num Não. primeiro momento, não. Ou Perfeito. seja, a resposta, e sabe que o advogado tem sempre esta questão, não dá para dizer, tem que explicar, porque, ou seja, a pergunta é, dá para trazer a família? A resposta é, não num primeiro momento. Ou seja, eu não posso pedir o visto para a procura de trabalho e pedir ao mesmo tempo para trazer a minha família comigo. Isso não é possível, nem é permitido pela lei. Perfeito. Está super claro. Uma outra pergunta, doutora Marli, bem que vai muito de encontro com a necessidade de muitas famílias no Brasil. Um casal pode solicitar 2 vistos? A mulher aplica para o visto de, sei lá, para a área de fisioterapeuta, vai vir para cá para buscar emprego como fisioterapeuta e o marido como garçom. Enfim, um casal pode solicitar 2 vistos para a procura de trabalho simultaneamente? Sim, são requerentes individuais. Aquilo que acontece é que os processos, em vez de serem tramitados em conjunto, não é? Mas neste caso a família nem sequer podia. Ele não podia fazer o reagrupamento para visto para procura de trabalho. São processos distintos. Bem, a mulher e o marido aplicam para esse visto, fazem esse pedido. Só que aí tem um pulo do gato. Como é que fica comprovado? Eu vou chegar lá na frente dos meios de subsistência. Bom, então tirei a dúvida muito grande das pessoas. Doutora Marli, será preciso comprar passagem de ida e volta? Certo. Ou seja, uma das alterações que
portanto, que uma das alterações que esta alteração legislativa veio trazer foi exatamente essa, ou seja, neste momento é preciso um título de transporte que assegure o regresso, ou seja, para este tipo de visto eu tenho que mostrar que tenho passagem para regressar. Tá, então, percebe? Certo? Pessoal, o Vou Mudar para Portugal é muito claro. Eu ajudo brasileiros a mudarem para Portugal de forma segura, legalizada e descomplicada. Mas isso exige muito planejamento. Vocês estão percebendo e fazendo só as continhas? O dinheiro da passagem, de ida e de volta. E por aqui, até ao longo da nossa entrevista com a doutora Marli, vocês vão perceber a necessidade real de muito planejamento, financeiro inclusive. Bom, de fato, né? Não dá nem para pensar em sair do Brasil sem um planejamento financeiro estruturado. Vamos lá, doutora Marli, agora uma pergunta bem importante. Queridos, uma coisa antes. Nós vamos falar no final sobre nômades digitais, tá bem? Doutora Marli, como vai precisar de comprovação de meios de subsistência? Vai, vai. Ou seja, este tipo de visto, não é? É um visto para procura de trabalho, mas no fundo eu tenho que provar que eu tenho meios para vir para Portugal, não é? Para me manter em Portugal enquanto estou à procura de trabalho. Portanto, até porque as regras gerais que estão estabelecidas nesta lei dizem precisamente, e portanto este visto remete precisamente também portanto, para esse artigo das regras gerais para a concessão de visto e, portanto, vai precisar de comprovar os meios de subsistência, sim. A senhora poderia nos detalhar um pouquinho como é que segue essas regras de meio de subsistência? As regras são determinadas, portanto, segundo uma portaria portanto, aprovada pelo governo e atualmente como é que funcionam. Portanto, nós temos que contar com o salário mínimo para uma pessoa, para um requerente, portanto, que neste momento são os 705 euros, e metade do valor para a restante família. Deste valor dos 705, portanto, falamos de 352,5 para a para esposa. cada E se reagrupado. tiver filhos? E se tiver Também a filhos? mesma coisa. Também a mesma coisa. Ou seja, Ou uma seja, uma pessoa, pessoa. Diga, uma diga, pessoa Patrícia, que vem desculpa. para cá, marido, mulher e um filho, ele vai ter que comprovar meios de subsistência da família. Exatamente. Exatamente. Ou seja, quando a pessoa depois quiser trazer a sua família, atenção que estamos sempre em momentos. Ou seja, ele primeiro tem que comprovar, quando ele pede o visto para ele, o visto para a procura de trabalho, ele tem que comprovar que tem meios para ele, para vir e para se manter em Portugal durante estes 120 dias, depois podem ser prorrogados por mais de 60, mas para 120 dias, não é? Tem que comprovar que tem este rendimento. Depois, quando está em Portugal e consegue o trabalho, tem que ter, portanto, o contrato de trabalho que tiver, tem que dar para manter, portanto, a ele próprio e à família completa. Por exemplo, no caso de uma mulher, ou dele, da mulher e de 2 filhos, estamos a falar de um rendimento de mais ou menos de 1.800 euros. Pessoal, batemos 1.020 pessoas, doutora Marli. Olha que coisa boa. Ótimo. Pessoal, prestem atenção, porque isso é muito importante. Um casal com 2 filhos significa que, num primeiro momento, doutora Marli, a senhora poderia repetir, para não ficar Posso, nenhuma claro que dúvida? sim. No Posso. primeiro É assim, Patrícia, momento, sim. Num primeiro momento, ou seja, quando a pessoa pede o visto para a procura de trabalho, ele, como não pode trazer logo a família, os reagrupados, ele tem que provar portanto, no país de origem, ao consulado, não é? Que terá meios para ele vir procurar trabalho e manter-se em Portugal por 120 dias. Que, entretanto, podem ser prorrogados, mas vamos focar nos 120 dias. Pronto. E, portanto, ele comprova que tem sempre para 120 dias meios para ele próprio. Mas quando eu penso em reagrupar a minha família e fazer o reagrupamento familiar da minha família, eu tenho que ter meios para mim e para a minha família. Ou seja, o meu ordenado, aquilo que eu recebo, tem que dar subsistência a mim e à minha família.
para poder o reagrupamento familiar ser aprovado. Neste caso, falamos portanto, uma pessoa, o trabalhador, portanto, a esposa e dois filhos, estamos a falar de um rendimento mais ou menos de 1.800 euros, Ou sensivelmente. seja, para ele vir para Portugal, para ele aplicar para o visto e comprovar meios de subsistência, ele precisa de um salário mínimo multiplicados por 4, ou seja, 2.820, que eu fiz a conta aqui. Só que, veja se é isso, doutora Maria, só que não adianta essa pessoa vir para cá e conseguir um emprego onde ele vai ganhar 705 euros bruto e querer reagrupar a mulher e 2 filhos ou 3 filhos. Certo? Certo? A menos que tenha, Patrícia, outros rendimentos perdiais ou alguma coisa que possa ajudar a comprovar que ele tem meios para trazer a família. Mas se for só contar com o trabalho em Portugal, não dá para pensar num ordenado só para ele, se quiser trazer a sua família. Eu, Gente, entretanto, só quis esclarecer, Patrícia, relativamente aos filhos menores, às vezes a portaria estabelece uma percentagem um pouco menor. Eu digo sempre 50, que é para evitar aqui alguma, hum, alguma, algum erro. margem de segurança que a gente chama no Brasil. É isso mesmo, essa margem. Ou seja, 50% sempre é sempre, portanto, para o requerente é os 100, que é o ordenado mínimo, e por cada família, por cada reagrupado é sempre por 50. Porque a gente ainda tem uma questão, né, que é o câmbio. Né? Se a Pois. pessoa tiver dinheiro do Brasil, tem que estar, não pode, se acontece alguma coisa, ela tem que ter uma comprovação Eu sempre dou com uma sempre folga também além dos uma margem aos 30%. meus clientes. Eu dou É, sempre uma margem porque se vier muito à justa, quer dizer, até a própria entidade que avalia fica assim um pouco sem saber se vai claro. ter meios e capacidade para se manter em Portugal. Ou seja, gente, isso é muito significativo para vocês aí no Brasil. Por quê? Porque a pessoa que estava planejando vir, que tem uma família grande, mulher, 3 filhos, se não tem um trabalho que vai ter qualificação suficiente para conseguir uma renda mensal comprovada na casa de 1.000 e poucos euros, dependendo, 2.000, 1.800, dependendo do tamanho da família, o reagrupamento não vai acontecer. É isso, doutora Marli? É isso mesmo, Patrícia. É isso mesmo. Então, isso é um alerta gigante para todos vocês. Tá bem, gente? Para que a gente consiga. E muitas vezes eu digo uma coisa que é muito importante. Muitas vezes na vida a gente recebe um balde de água fria, tem que dar alguns passos para trás, mas sempre é melhor dar alguns passos para trás do que dar 3 para frente sem consistência. Claro. Mudar e voltar, além de caro, porque a gente gasta em euro, tem real e vai gastar em euro, é caro financeiramente, é caro emocionalmente. Então é um processo que vocês precisam fazer com absoluto conhecimento e muito planejamento financeiro. Concorda, doutora Marli? Uhum. Né? Plenamente, Patrícia, plenamente. Pois é. Então, já falei de um ponto que é muito tenso, né? Doutora Marli, já está definido quais são os alojamentos que serão aceitos? Os tipos de alojamentos? Não, ou seja, neste momento nós não temos ainda essa informação. Ou seja, nós já passámos por situações e, portanto, consulados em que uns só aceitam contratos de arrendamento, outros aceitam Airbnbs ou hotéis desde que seja superior a 6 meses. Ou seja, neste momento, para este visto, ainda não sabemos porque ainda nem sequer está implementado, digamos assim, a nível prático, a nível legal já está em vigor, mas a nível prático ainda não temos essa informação e, portanto, ainda não sabemos, a nível do alojamento, o que é que será aceito ou não. Agora, é assim, Patrícia, se me perguntarem nuances como a questão do Airbnb ou hotel, é que podemos estar aqui na dúvida se será aceito ou não. Mas, por exemplo, o contrato de arrendamento, da minha experiência, essa é maioritariamente sempre aceito. O que a doutora Marli, pela sua experiência jurídica e pela minha experiência de imobiliário, né, que a gente tem, faz relocation e vende casas aqui em Portugal, eu acho que isso é um ponto também que as pessoas precisam ter muito claro no radar. Porque das casas que nós alugamos para relocation, nenhuma casa aluga por 4 meses. As pessoas Pronto. alugam casas para um ano. Uhum. Até porque tem um custo da imobiliária. Certíssimo. Então, isso é um grande ponto, né? Porque aí eu fecho esse tema com a seguinte pergunta.
Não, eu vou ainda continuar, mas assim, até porque você vai ter que alugar uma casa por um ano, mas doutora Marli, e se a pessoa vier e não conseguir trabalho? Se a pessoa vier e não conseguir trabalho, portanto, nós estamos sempre a falar de este visto é concedido por 120 dias, não é? E depois ela ainda tem mais 60, pode ser prorrogado por mais 60. Portanto, neste caso estamos a falar de ela pode tentar encontrar trabalho em 180 dias. Se ela passar destes 180 dias não conseguir, portanto, a pessoa vai ter de abandonar o país, não é? Vai ter que sair de Portugal e só pode voltar a instruir um novo pedido de visto, portanto, este visto para a procura de trabalho, após um ano de ter expirado a validade do visto anterior. Ou seja, eu pedi um visto de trabalho, de visto para procura de trabalho. Eu vim para Portugal, em 180 dias eu não consegui trabalho. Eu vou ter que voltar para o Brasil e só posso pedir novo visto passado um ano deste primeiro visto ter expirado. Ficou claro? Ficou super claro. Doutora Marli, uma outra pergunta. Exercer atividade profissional como autônomo pode comprovar vínculo de trabalho? Doutora Marli, autônomo é o profissional, é o pintor que veio aqui, é o eletricista, é aquela pessoa que faz trabalhos freelancer, como se, é o recibo verde, por Sim. exemplo. Por exemplo, não, Ou é o seja, recibo verde. o vínculo laboral, Patrícia, tem que ter uma atividade profissional subordinada. Se essa pessoa, vamos imaginar, vamos pegar no caso do pintor, se esse pintor tiver um contrato não, vamos imaginar nesse caso do recibo verde, emitir recibos verdes todos os meses para uma determinada empresa, se calhar consegue. Agora, alguém que vem por conta própria não consegue este tipo de visto. Faz Entendi. Então, sentido? não, não ficou claro para mim. Por exemplo, Ah, eu venho com um visto em busca de trabalho. Aí eu chego aqui, não consigo trabalho fixo numa empresa. Eu começo a fazer freelancer, trabalho aqui um, aqui outro, enfim. Isso configura? não, neste caso não, porque tem que ser atividade laboral dependente. Ou a atividade Agora, laboral dependente é um vínculo que é o que a gente chama no Brasil a nossa CLT. Ela tem que ter um vínculo com uma empresa, ela tem que ter uma empregadora. isso mesmo, exatamente. Agora, vamos imaginar, até pode haver um contrato. O que é que eu queria dizer, Patrícia? Há casos em que há contratos de prestação de serviços e que a pessoa emite um recibo verde àquela entidade, por exemplo. Está a ver? E isto aqui pode ser, lá está, é aquelas situações que nós depois teremos de ver se são regulamentadas ou não. No entanto, tem que ser dependente, eu tenho que provar que eu tenho este vínculo não pode ser, como é que eu digo, precário, digamos assim. Tem que ser alguma coisa que eu comprove de que eu estou a trabalhar para aquela entidade e que estou dependente daquela entidade. Pronto, este tipo de situação que estamos aqui agora a discutir já ou seja, portanto, alguém que vem trabalhar para uma empresa e tem um contrato de trabalho, como a Patrícia explicou, isso vai ser aceito a 100%. Outro tipo de situação em que a pessoa vem a recibos verdes e tem, vamos imaginando, encontra um contrato de prestação de serviço e emite um recibo verde pelo trabalho, aí já vamos precisar que o decreto regulamentar ou que a própria entidade esclareça se será aceito ou não. Perceberam? É, é mais frágil. Exatamente. Concorda ou não? É. Sim. Ou Ou seja, seja, tem que ser tudo o que for um vínculo forte com uma entidade empregadora vai passar de certeza. Tudo o que for precário, estamos no limbo. é. Gente, tem a regra. Seguiu a regra, vai. Não seguiu a regra, depende de análise, subjetividade, Isso isso em tudo na mesmo. vida, né? É isso Tudo na mesmo, é vida. isso Você se mesmo, Patrícia. candidata a um troço, tudo na vida que você cumpre a regra, você sabe que vai dar certo. Se você tem algumas fragilidades, você sabe que fica sujeito à opinião do outro. É uma atividade discricionária. Concorda? Como É tudo, isso né? mesmo. É isso Qualquer área mesmo. da vida. Ok. Doutora Marli, isso já está claro? Após a comprovação, o brasileiro veio,
Não, o brasileiro aplicou para o visto no Brasil, veio, conseguiu o trabalho. Após a comprovação do vínculo de trabalho, como vai ser possível pedir a autorização de residência? Então, Patrícia, eu vou explicar o processo. Então, portanto, usando portanto, o seu exemplo, o brasileiro, quando vem com um visto para a procura de trabalho, quando lhe é emitido o visto no país de origem, já vem com um pré-agendamento para o CEF, de uma entrevista no CEF, não é? Portanto, Perfeito. no prazo dos 120 dias. E, portanto, pressupõe-se que até essa data desse agendamento ele vai, portanto, conseguir um emprego e, portanto, quando for à entrevista no CEF, já vai portanto, com o contrato de trabalho e com esse contrato converte-se o visto que foi concedido no consulado em autorização de residência. E é a partir deste momento que ele depois, comprovando que tem meios de subsistência para si e para a família, pode pedir aos reagrupados que se encontram no Brasil para começarem o processo para reagrupamento familiar. Ficou absolutamente claro todas as etapas do processo. Absolutamente claro. Claro que, Ok. Patrícia, só um último esclarecimento. Claro que quando se pede a autorização de residência em Portugal, eu quando vou ao CEF, não é? Tenho que comprovar que, para esta autorização de residência, que eu cumpro as regras que estão estabelecidas nas condições gerais para a concessão de uma autorização de residência temporária, que também estão estabelecidas na lei, no artigo 77, não é? Portanto, ou seja, que, entre outras coisas, que tem portanto, que o visto veio com o visto válido, que não tem qualquer facto que obsta à concessão do visto, que tem meio de subsistência, alojamento, ou seja, quando eu vou ao CEF eu tenho que comprovar que tenho as condições para ter uma autorização de residência em Portugal. Não basta só ter um contrato de trabalho e viver debaixo da ponte, por exemplo. Claro. Adorei o exemplo, é verdade. Tem que cumprir. Gente, olha só. Isso eu costumo dizer, né? Portugal é muito interessante porque é uma dicotomia. A gente muda do Brasil fugindo de algumas coisas assim, do jeitinho, das coisas que não seguem certinhas. E quando a gente chega aqui, Portugal as coisas funcionam certinhas. Então, assim, as regras estão ali, elas são claras e precisam ser cumpridas. Então, isso é muito importante, todos vocês terem isso muito claro. Vamos lá, mais uma pergunta, doutora Marli. Quanto tempo será concedido para permanecer legalmente no país? Então, a pessoa vem para cá, ela tem um prazo de 120 dias renovados por mais 60, é isso? Que ela É vem isso para ela mesmo. ficar legalmente. Ou seja, quando eu venho com um visto portanto, para Portugal, eu venho com a minha entrada está regular. E, portanto, é isto que nós, advogados, lutamos para que, portanto, os cidadãos tratem dos processos também nos países de origem, porque facilita imenso, Patrícia, Claro. facilita imenso. Atualmente este tipo de visto vem, portanto, acho que vai aligeirar muito aquela ideia que as pessoas têm de vir para Portugal e depois regularizam-se através aqui em Portugal, porque Não, e este, vem este irregular, visto né? exatamente. E, portanto, é que este visto vai permitir às pessoas entrarem regularmente em Portugal para uma coisa que elas querem fazer, que é trabalhar. E é-lhes dado um prazo de 120 dias, não é? Portanto, o visto já vem com este prazo de 120 dias, e, portanto, eu entro com esse visto totalmente regular. Depois, este não encontrei 120 dias, posso prorrogar por mais 60. Eu não encontrei trabalho em 4 meses. Vamos falar de uma forma, em vez de dias, em meses. Eu não encontrei trabalho em 4 meses. Eu tenho mais 2 para encontrar trabalho. Não encontrei em 6 meses. Vou ter que sair e só posso pedir novamente este visto passado um ano da validade do primeiro ter expirado. Mas a pessoa, quando vem com este visto, já vem regular. Depois, vem com o É tudo visto. claro. Depois, cá tem é que converter na autorização de residência, porque o objetivo é encontrar trabalho, não é? Portanto, o visto, Sim. aqui há uma coisa importante, que é, ou seja, o visto não basta só por si, está a ver? Ou seja, eu quando venho com o visto, não é? Eu venho com um objetivo que é procurar trabalho. Ninguém pode vir a pensar que este visto é suficiente para eu ficar cá eternamente, porque também não é essa a situação. Está vendo? Sim. Porque, Sim, tá no claro. fundo, da entidade competente, que é o CEF, e dizer, olha, eu tenho aqui um contrato de trabalho
e vamos converter isto numa autorização. Está cumprido, tem que voltar ao país de origem. Perfeito. Super claro. Mais uma perguntinha. Uma vez, eu não sei se isso já está claro, né? Uma vez empregado, aplicou para o visto no Brasil, veio, conseguiu o trabalho. Uma vez empregado, já existe um tempo certo para dar entrada no pedido de agrupamento familiar? Porque qual é a preocupação das pessoas? Bom, eu vou, mas eu vou deixar a minha família. Partindo do pressuposto de que eu consigo o raciocínio do brasileiro é esse. Partindo do pressuposto de que eu consigo um emprego em X tempo, quanto tempo eu vou levar para trazer a minha família? Isso já está claro? Já está Isso ainda estabelecido? não está claro, Patrícia, não está estabelecido e ainda não temos experiência para saber em quanto tempo é que eles vão, ou seja, pressupõe-se que este visto vem agilizar as coisas e, portanto, eu diria que, claro que a expectativa é que seja mais rápido, não é? Tendo em conta que a pessoa comprova que tem meios de subsistência cá, que quando eu faço o pedido de reagrupamento familiar com base em alguém que já tem uma autorização de residência em Portugal e que está estabelecido com todas as condições preenchidas para o efeito, que seja rápido. No entanto, ainda não temos experiência para dizer, olha, estão a demorar 60 dias, 90 dias, ainda não existe nem prazo, nem experiência, porque ainda não está, como temos estado a falar, a nível procedimental ainda não está implementado. Não existe um histórico. É isso. Não existe um histórico. Então, assim, qualquer número que alguém diga, vai ser um mês, é pura fantasia. Concorda, doutora É, Maria? exatamente, concordo plenamente. Neste momento, sim. Não tem dado, não tem nada. Enfim, e agora, doutora Marli, a gente tem mais 10 minutinhos, os nômades Uhum, digitais. O processo é certo. diferente? Como é que é o processo para os nômades digitais? É assim, Patrícia, os nómadas digitais nós fugimos, portanto, é fechar o processo do visto de procura de trabalho, porque é um visto, não é um visto de residência como vem estabelecido para os nómadas digitais, ou seja, nómadas digitais, quando fazem o pedido no país de origem, já fazem um visto de residência, ou seja, vêm com, as regras são diferentes, neste caso, por exemplo, já pode trazer a família e pedir em simultâneo o reagrupamento da família. Porquê? Porque falamos de um tipo de visto diferente. Está bem? Ou seja, os nómadas digitais foi mesmo aditada um novo artigo em que é um visto de residência para o exercício da atividade profissional prestada de forma remota, não é? Para fora do território nacional. Ou seja, é alguém que já está a trabalhar para fora de Portugal e tem como comprovar o vínculo laboral ou a prestação de serviços com uma empresa, mas lá está, também, se eu quiser trazer a minha família, eu quando peço o visto no país de origem, eu tenho que comprovar que tenho meios, que o meu rendimento é suficiente para mim e para a minha família. Mas, no fundo, é um mecanismo um pouco diferente do visto para a procura de trabalho. O visto para a procura de trabalho não é um visto de residência, é um tipo de visto diferente. Até porque já comprova que tem o trabalho com uma capacidade financeira de sustentar a Exatamente. família. É O isso mesmo. outro vai buscar o trabalho. Isso mesmo. Ou seja, tal como as condições são diferentes, ah, portanto, a forma como a lei veio criar Claro. estes dois tipos de visto também são diferentes. Também se chama visto, são dois vistos, mas nem todos os vistos, e isto é importante, eu acho que as pessoas também perceberem. Por isso é que, Patrícia, eu acho que faz muito bem em promover sempre aqui a assessoria por parte do advogado, porque assim, nem todo o tipo de visto é igual. E, portanto, ou seja, as características são diferentes, o tipo de documentos são diferentes. Há uns, como vimos, dá para trazer logo a família, há outros que não. E tal como a Patrícia disse, consoante o caso e aquilo que eu quero vir fazer, não é? E o que é que eu já tenho, se eu já tenho uma relação laboral estabelecida ou não, não é? E isto faz diferir o tipo de visto e o que é que eu posso pedir logo à partida ou não. E as regras também são diferentes. Sim, até porque é isso, né? A pessoa vem buscar trabalho e vai dizer, olha, consegui ou não.
O outro já diz, olha, eu já tenho eu já presto serviço, exemplo, uma pessoa de TI, eu já presto serviço para uma empresa na Bélgica, ou aqui no próprio Brasil, sou funcionário público, está aqui o meu rendimento, está aqui a minha família, eu tenho dinheiro para isso, eu ganho todo mês, está aqui comprovado. E agora São situações. vou para Portugal trabalhar para o Brasil ou para a Bélgica. É, Remotamente. são. Remotamente. Ou seja, basicamente, isto veio muito na lógica, Patrícia, da questão do Covid. O Covid veio trazer muito trabalho Claro. remoto. E, portanto, atualmente a pessoa está em Portugal a trabalhar para outro país que não é em Portugal. E, portanto, estas pessoas que têm esta possibilidade e que a pandemia veio reforçar este tipo de trabalho, não é? Têm que também ter possibilidade de vir para um país porque não precisam de estar fisicamente no país onde estão a prestar o trabalho. Portanto, eu se É. estou a trabalhar remotamente através de um computador para a Bélgica, eu posso, e desde que eu consiga comprovar que estou, pronto, é o que a Patrícia diz, que tenha a relação laboral estabelecida, ou que preste serviços para aquela empresa e que consigo trazer a minha família, Portugal tinha que também abrir um mecanismo para a pessoa vir poder trabalhar para cá regular, lá está, porque a lógica desta lei e de toda portanto, esta parte da imigração é precisamente facilitar as pessoas a virem de forma regular. E, no fundo, a ilegalidade e a irregularidade não compensam. Ah, E é sem tudo dúvida. isto é todo este trabalho que eu acho que o governo também tem feito numa lógica de facilitar e de abrir portanto, as vias para as pessoas virem de uma forma legal. E sabe uma situação que a gente tem muito no Brasil, doutora Marli? Por exemplo, funcionário público, que depois da pandemia ficou trabalhando remoto. Tem É um bastante, funcionário público, ele tem o dinheiro ali comprovado que ele vai ganhar até o fim da vida dele. certo? Entende? Eu acho que Portugal avançou muito. Porque, assim, a liberdade geográfica ela veio depois da pandemia. Né? Quando Certíssimo. você tem e regulamenta um visto como esse, sai à frente de muitos países. E traz para cá essa pessoa que tem renda, que vai gastar no país, que vai fazer a Uhum. economia girar, que vai construir, ou já vem com família, ou vai constituir família aqui em Portugal, e a economia como um todo sai super beneficiada. Certíssimo. Concordo. Concorda? Porque era uma coisa Eu acho assim. que, eu acho que, Patrícia, todas estas alterações legislativas que têm existido é nessa lógica, ou seja, Portugal tem sido um país com bastante procura e nós temos que ajudar as pessoas a vir de forma regular. E, portanto, principalmente estes tipos de vistos, estes dois que nós aqui falamos, servem precisamente para as pessoas virem de uma forma regular e, portanto, virem numa lógica de que a irregularidade não compensa, porque atualmente isto vai ser, portanto, temos esperança que isto venha a agilizar aqui as autorizações, portanto, todo o mecanismo da imigração. Sim, sem dúvida. Portugal hoje é um país. E uma coisa, né? A gente está falando aqui de Brasil, mas, por exemplo, não sei se você sabe, a gente tem uma audiência muito grande em África. A gente tem uma audiência muito Uhum. grande em Angola, muito grande de pessoas de Angola. Eu acho que esses vistos vão trazer para cá pessoas efetivamente membros da CPLP mesmo. Não, a gente fala do Brasil porque são 220 milhões de habitantes, mas Angola tem muita gente. É Enfim. verdade. E esta lei, agora assim, passando assim um pouco em traços gerais, Patrícia, também vai trazer, ou seja, este mecanismo de acelerar, por exemplo, esta questão para os países membros da CPLP, não é? Vai trazer com que o CEF dispensou o parecer prévio do CEF, que inicialmente seria sempre necessário, não é? Portanto, isto tudo é todo um esforço para que portanto, a bola da imigração, não é? Comece a funcionar de uma forma mais Sim. ágil, como a questão portanto, Irregulada, né? também é irregulada, certíssimo. Irregulada, que as pessoas tenham mais possibilidades de mudar legalmente. Que elas vejam que tem uma possibilidade ali e que esse ciclo que a Certíssimo. gente via claramente de pessoas mudando para cá como turistas, quando a intenção era morar, que esse ciclo se interrompa e que as pessoas venham regular, né? Porque a ideia com este diploma é que estas situações, portanto, este visto para procura de trabalho,
seja inclusivamente muito mais rápido, não é? Esta é a intenção, do que a pessoa vir e regularizar-se a partir daqui. Porque atualmente, quer dizer, este visto veio agilizar, antigamente não era dada esta possibilidade. Eu acho que é importante as pessoas perceberem isto, que é, ou seja, antes não existia esta possibilidade de eu vir procurar trabalho, eu tinha que vir com uma Não. intenção, não é? E neste momento temos uma possibilidade que é, eu ainda não tenho trabalho, tenho que ter meios de subsistência para estar, claro que sim, mas eu ainda não tenho trabalho, mas eu quero ir procurar trabalho para Portugal. E, portanto, eu não preciso de vir como turista, porque eu, entretanto, tenho um visto que me permite essa possibilidade, não é? Que me permite esta possibilidade. E, portanto, isto é uma grande vantagem. Ainda para mais agora é dispensado o parecer prévio do CEF. Portanto, o consulado da entidade consular vai conseguir fazer as consultas lá no posto consular diretamente e depois, entretanto, só tem que enviar o parecer ao CEF se concedeu o visto ou não. Quer dizer, as coisas estão todas encaminhadas para serem mais céleres e de forma regular, sem dúvida alguma. Eu É. acho que a ideia desta lei é mesmo chegar à ideia principal, que é a imigração ilegal ou irregular não compete. Porque neste momento temos Sim. mecanismos, tem-se mecanismos É. uh, que combate esse tipo de vinda, digamos assim. Sim. Sem dúvida nenhuma. Doutora Marli, eu não tenho como agradecer o seu tempo conosco, as suas dúvidas. Você foi extremamente clara, generosa no conhecimento. Muitíssimo obrigada por vir aqui conosco, tirar essa dúvida nessa live, nessa entrevista. Como nós batemos aí quase 1.100 pessoas assistindo a gente, ou seja, isso mostra claramente o interesse do brasileiro em adquirir conhecimento sério, por uma profissional responsável por isso, né? Super competente. Eu lhe agradeço imensamente pelo seu tempo e pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com os meus seguidores, falar um pouco falar da visão jurídica, né, desse visto e esclarecer para que as pessoas possam trabalhar sempre com conteúdo verdadeiro, porque tem muita desinformação e isso leva as pessoas a cometerem muitos erros. E é um tipo de erro que é muito cruel, porque a pessoa muda de país com desconhecimento. E o conhecimento é muito libertador. Então, muito obrigada pelo seu compromisso com tantas famílias que querem mudar para Portugal. Muito obrigada mesmo, viu? Patrícia, eu é que agradeço a oportunidade e mais uma vez acho que é de fomentar este tipo de informação, porque no fundo estamos a prestar informação de forma Sim, gratuita, no fundo, numa sim. lógica de as pessoas perceberem que há mecanismos para virem de forma regular, que há pessoas habilitadas técnica e profissionalmente pior para os ajudar, e portanto acho que uma pessoa, portanto, uma influenciadora portanto, também que a Patrícia tem e que é dar esta possibilidade, acho que é fabuloso até para as pessoas perceberem que é sempre bom vir com as coisas todas muito certinhas e definidas e Certinhos. devidamente acompanhadas portanto, pelas pessoas que são responsáveis portanto, competentes na área e, portanto, Habilitadas. o gosto foi todo meu e exatamente, Minha é isso querida, eu lhe mesmo. agradeço imensamente pela sua generosidade. Muito, muito obrigada. Foi um gosto. Meus Muito amigos obrigada e boa tarde a queridos, todos. um beijo grande. A doutora Marli vai sair, eu vou seguir aqui com vocês 5 minutinhos só para dar um beijo para vocês. Doutora Marli, mais uma vez, muito obrigado, viu? Fique com Deus. Um beijo grande. Obrigada. Obrigada e boa tarde a todos. Obrigadíssimo. Obrigada, querida. Manel, abre aí para mim os comentários. E aí, queridos? Incrível, né? Gente, olha só. É ali um esclarecimento. Ali a doutora Marli passou para nós esclarecimentos preciosos. E é o que eu digo para vocês sempre. Meus amigos queridos, o que difere um processo de mudança de país bem-sucedido de um mal-sucedido chama-se conhecimento. Não tenham a menor dúvida. Vocês gostaram? Que aula! Obrigada, Paty. Que aula! Obrigada, doutora Marli. Gente, a doutora Marli é uma advogada portuguesa que trabalha há muitos anos com imigração. Há muitos anos. Ela realmente é muito boa. Inclusive, ela é mentora da Jornada Portugal. Ela é sensacional. Eu espero que tenha
aberto horizontes para vocês. Ela é uma profissional habilitada para isso, trabalha há anos com nacionalidade, com imigração. Veio aqui com um intuito muito generoso de passar informação transparente de qualidade para vocês. Que bom que vocês gostaram. Simone, Pedro, olha só, eu vou fazer uma coisa. Muita gente precisa dessa informação. Eu vou fazer o seguinte, Manu, a gente pode deixar essa live no feed? Eu vou deixar essa live no feed para que vocês possam ver, rever, comentar, mandar para os amigos verem, porque jornadeiro querido Helder, tem muito jornadeiro, já vai, jornadeiro 2, gente, eu tô com tanta saudade de vocês. Eu quero dizer uma coisa para vocês que era uma novidade, eu não podia contar agora, mas eu quero perguntar para vocês uma coisa. Vamos lá. Vamos começar com as nossas lives diárias semana que vem, a partir de segunda-feira, que tal? Eu tô com muita saudade de vocês. Assim, quando as jornadas acabam, quando as turmas acabam, eu fico até aqui de trabalho, mas assim, fica um vazio, fica um buraco. E agora nós já fizemos a pré-inscrição, né? Os primeiros alunos da jornada 12.0, e agora eu vou abrir para a turma toda. Então, pessoal, segunda-feira eu tô com muita saudade de ver o Jarbas, ver o Helder, todos os jornadeiros aqui. Olha só, meus amigos queridos, vamos começar mês de setembro, a partir do dia 5, segunda-feira, live todo dia nesse Instagram. Eu vou conversar, preparando vocês para a Semana Check-in Portugal e para a turma 12, que é a última turma da Jornada Portugal do ano. Doutora Marli é mentora nossa, nós vamos ter uma série de advogados que são profissionais habilitados para falarem para isso, né? Eu expresso a minha opinião, mas isso não é um parecer jurídico, é importante que vocês tenham isso absolutamente claro. E por isso que a gente na jornada tem tantos advogados renomados para falarem com a gente. Ah, que bom, Hanna, que bom! Olha só, meus amigos, a partir do dia 5, segunda-feira, live todo dia nesse Instagram. Eu vou falar de saúde, vou falar de tudo, que eu quero ver vocês na Jornada 12.0. É a última turma do ano, live diária a partir do dia 5. E eu vou deixar essa live salva no Instagram, porque tem muita informação relevante para que vocês que estão aí no Brasil, se planejando para o novo visto, não cometam erros e entendam, principalmente o que a doutora Marli disse, tá? A questão do emprego que você vai conseguir aqui tem que ser um emprego que você tenha dinheiro, que na prática tenha dinheiro suficiente para comprovar um meio de subsistência para as famílias. Isso muda muito para muita gente. Amigos queridos, eu vejo vocês na segunda-feira, meio-dia Brasil, aqui no Instagram, com uma super live que eu vou montar agora o cronograma para vocês. Saudade enorme de vocês e eu vejo vocês na segunda-feira. Você que vai ser futuro jornadeiro tem que estar nas lives todos os dias, hein? Porque é um conteúdo fundamental para você já chegar na jornada num outro nível de conhecimento. Um beijo grande, fiquem com Deus.